Beleza. Olha, se você tiver um movimento modernista a partir de 1922, e sabendo que a gente tem aí em 1930 o início da segunda geração modernista, nesse período de 8 anos, foram várias as obras literárias brasileiras que marcaram essa tendência no Brasil, a tendência modernista no Brasil. Eu posso falar um pouquinho, assim, aquela que foi o marco inicial mesmo, a obra inicial do modernismo no Brasil. Então, a gente tem Pauliceia Desvairada, de 1922. Algum tempo depois, do próprio Mário de Andrade, nós vamos ter Amar, Verbo Intransitivo, uma baita de uma obra muito interessante e que é uma crítica à sociedade burguesa paulistana, quase aí um movimento antropofágico, né? Mas contra as elites nacionais, principalmente as elites de São Paulo, né? Que ainda não aceitavam, não ingeriam muito bem o movimento modernista. Ainda era uma elite muito presa a padrões franceses, né? Ali a gente também tem uma obra muito interessante, mas não é do Mário de Andrade, é do Manuel Bandeira, né? Que é Libertinagem. Libertinagem traz todas as características modernistas. São poesias, diferente dos dois primeiros livros do Manuel Bandeira, nós temos Libertinagem do Manuel Bandeira, e que traz esse movimento modernista, os versos livres, a brincadeira com a história do Brasil, a fala do povo, né, colocada no papel, bem um movimento modernista mesmo, o que o movimento modernista esperava, né? Nós vamos ter uma gota de sangue em cada poema, do Mário de Andrade. Nós vamos ter aí algumas obras também, alguns quadros muito interessantes, só para não ficar na literatura, nós vamos ter alguns quadros muito interessantes, que é a Baporu, da Tarsila do Amaral, né? O homem que come gente, né? O Abaporu, então, de 1928. Esse quadro é muito interessante, é da Tarsila do Amaral e foi dado de presente para o seu marido na época, que era o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade é o autor do movimento do Manifesto Antropofágico de 1928, que sai em maio daquele ano na Revista de Antropofagia. Mais uma revista que buscava unir os autores modernistas em torno de um ideal. Qual é o ideal do movimento antropofágico? É mostrar que a cultura europeia poderia ser assimilada no Brasil, sim, mas não nos esquecemos, né, da cultura brasileira, né? No próprio movimento antropofágico ele fala, né, da Revista de Antropofagia de 1928, ele faz uma associação de várias personagens. Então nós temos lá o Padre Anchieta, o Antônio Vieira, né, portugueses, né, pessoas de Portugal e de vários mitos do indígena brasileiro, né? Mas a grande obra mesmo, aquela que marca mesmo, e que foi feita em uma semana só, hein? É a obra de 1927, é Macunaíma. É a que melhor representa a caracterização do povo brasileiro. O povo brasileiro representado no anti-herói, o Macunaíma, que traz
várias características do nosso povo, da nossa cultura, né? O herói sem nenhum caráter, porque ele tem todas as características do povo brasileiro. Quer queira, quer não, folgado, brincalhão, né? Acreditando nas crenças brasileiras, na cultura brasileira. Inicialmente, se você for ver, ele é uma personagem amazônica, né? Ele nasce numa tribo, na tribo indígena dos Tapanhumas, e faz coisas de sarapantar desde a meninice. Isso o próprio Mário de Andrade fala do Macunaíma. Mas o Macunaíma de 1927, ele já escreve, o Mário de Andrade escreve o Macunaíma justamente para mostrar o que seria essa cultura do movimento antropofágico na literatura. Eu acho que é a melhor obra que representa o movimento antropofágico brasileiro e que mostra o que foi realmente, o que era a pretensão dos modernistas. Mostrar a cultura brasileira, associá-la à cultura indígena pré-cabralina, mostrar a linguagem do povo. Dentro dessa própria obra, há alguns erros gramaticais, mas que o nosso glorioso Mário de Andrade não errou por desconhecimento. Ele fez isso para mostrar mesmo a língua do povo, a escrita do povo, a fala do povo dentro da literatura. Era a intenção do Mário de Andrade criar uma obra genuinamente verde e amarela, com um herói, ou melhor ainda, um anti-herói nacional que se identificasse em tudo com o nosso povo.